Olá pessoal e bem-vindos à última palestra do dia. Agora vocês vão assistir uma palestra com um cara que já trabalhou em algumas das maiores produtoras de efeitos especiais do planeta e que, na minha opinião, é um gênio. Ele vai passar por todos os detalhes de uma produção com efeitos visuais para que quando você for dirigir a fotografia ou mesmo estar em outra posição que não no departamento de fotografia numa produção, você saiba as coisas que você deve e não deve fazer para a sua pós-produção rolar sem problemas depois. Essa é a nossa última palestra do dia e se você perdeu alguma palestra ou se você quer fazer parte do nosso grupo VIP, é só clicar no botão abaixo e se tornar um VIP do Cinemasters. Você vai poder assistir a todas as palestras quando quiser, você vai poder baixar os áudios das palestras em MP3 e vai poder baixar um PDF com o texto de cada palestra. E a cereja em cima do bolo, você vai ter acesso a todas as palestras originais em inglês. Então é só clicar no botão debaixo desse vídeo e fazer parte do nosso grupo VIP. Lembrando que a gente dá garantia incondicional de 30 dias. Se você achar que o Cinemasters VIP não te ajudou, é só mandar um e-mail e a gente devolve seu dinheiro. Bom, a palestra do Peter começa agora e ele vai ensinar para você o que é certo e o que é errado numa produção com efeitos. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Peter Chadwick e eu sou um diretor em Londres e Los Angeles. Eu trabalhei por muito tempo dentro da comunidade de animação para efeitos visuais, onde eu trabalhei em lugares como Veta, Lucasfilms, DreamWorks, Double Negative. Há alguns anos eu mudei para direção e trouxe comigo algumas das técnicas e workflows que eu usava em todos esses lugares diferentes para os projetos que eu estava trabalhando. Projetos como comerciais, curta-metragens e clipes musicais. Então, o que eu queria falar para vocês hoje é sobre direção de fotografia e como ela se relaciona com os efeitos especiais. Então, o que eu vou falar são as práticas mais comuns, técnicas e workflows que eu uso nos meus projetos. Eu espero que você aprenda alguma coisa com isso e, sem mais delongas, vamos lá! Bem-vindos a mais uma apresentação do Cinemasters. A gente tem aqui hoje Peter Chadwick. É isso mesmo, eu pronunciei certinho o nome dele, porque eu perguntei antes de começar. E nem adianta perguntar como soletra, que eu não faço a menor ideia. Peter, muito obrigado por estar aqui com a gente e fala um oi pro pessoal. Oi pessoal, oi Aviv. Você pronunciou meu nome direitinho, parabéns. Bem legal, eu estou aqui super animado porque você traz muita experiência, você já trabalhou em projetos incríveis e eu nem vou começar a fazer uma lista deles aqui porque a gente ficaria horas. E eu vou fazer o seguinte, eu dei uma olhada já no seu conteúdo, estou super empolgado pelo que você vai mostrar pra gente e é tanta coisa que você vai mostrar que é melhor a gente começar o quanto antes. Então, pode começar e eu vou estar aqui do lado o tempo inteiro. Ok, obrigado, Aviv. O que eu quero é dar uma ideia para as pessoas das coisas que eu tenho em mente e algumas práticas que eu estabeleci e levo comigo na maioria dos meus projetos pessoais. Quando eu digo projetos pessoais, pode ser qualquer coisa, desde um curta-metragem de mais alto nível, como Our Lady of Lourdes, ou Nossa Senhora de Lourdes, né, no qual eu trabalhei com Naomi Scott da Disney e Nick Moran do Harry Potter, até clipes de vídeo musicais de baixo orçamento, como os que eu faço para os amigos. O que eu tento fazer é utilizar as práticas que eu peguei em anos trabalhando em longas metragens para projetos de escala menor. Então começa com pré-visualização. Eu comecei nesse negócio há 12 anos fazendo pré-visualização para o terceiro filme do Guerra nas Estrelas. Naquele ponto, pré-visualização era um negócio mal entendido, ninguém falava muito disso ainda, né? Quem estava fazendo isso era o pessoal do episódio 3 e também no Senhor dos Anéis. E a razão para a gente começar a fazer pré-visualização é porque é uma maneira de, em primeiro lugar, é uma maneira de prever o custo do que você vai gravar e mais do que isso, ele é um teste, ele testa a eficiência de uma sequência. Tem coisa do episódio 3, por exemplo, que deveria estar no filme, que era um tanque d'água, né? Uma sequência num tanque d'água. E era essa sequência com uma bomba d'água, né? E tinha um certo atrito do lado da produção do filme, porque eles estavam discutindo se era realmente necessário, se precisava disso para a história, se seria muito caro. Então, o nosso trabalho seria pegar os storyboards e o roteiro e transformar aquilo numa sequência usando malha e câmeras de verdade para que a gente não acabasse tendo que gravar, no caso, né, da gente acabar gravando a cena. A gente já teria um começo de como a gente ia cobrir. Mas nessa situação a gente passou toda a sequência e ninguém gostou. Na verdade, o George Lucas não gostou, nem o Rick McCallum, porque era muito caro. Então eu acabei fazendo muitas dessas coisas para os meus projetos. Primeiro porque, em termos de contar uma história, ajuda a colocar em movimento o que eu quero dizer. Às vezes eu percebo que não está funcionando, outras vezes eu vejo que a gente pode fazer algo melhor.
A outra coisa é que começa a me dar uma ideia de qual o tamanho que essa sequência precisa ter, quantas tomadas eu preciso para cobrir. Vai ser algo que eu posso fazer em lente grande angular ou vou precisar de um kit completo para gravar? Então, muita parte da solução de problemas começa na pré-visualização. A outra coisa que eu mencionei é que é uma boa ideia consultar um editor quando você está fazendo uma pré-visualização, porque quando a gente estava fazendo o episódio 3, o Ben Burt estava no andar de baixo. E ele dava algumas ideias, por exemplo, isso aqui a gente quer que seja como uma batalha aérea. E a gente fazia um mock-up da batalha aérea. Ou ele diria que queria uns close-ups, e a gente fazia os close-ups. O editor tem uma perspectiva mais aberta da narrativa do que a gente que estava fazendo a previsualização, porque a gente estava se concentrando nos aspectos técnicos, né? Mas ele tinha uma ideia muito clara de como a sequência ia se encaixar na narrativa toda. Então, é fácil para a gente, no lado técnico, né, ficar míope para o que a gente está fazendo. E começar a ficar muito chato, né? Com coisa que não ajuda um projeto como um todo. O negócio da pré-visualização é só uma pincelada mais grossa. Outra coisa que eu queria mencionar, e que não está na nossa lista, é que é muito importante na pré-visualização, né, tanto quanto em storyboards, é fazer um rascunho e não se envolver tanto a ponto de fazer algo lindo, porque se você conseguir passar a ideia, qual a distância da câmera, como a câmera está se mexendo, para onde a câmera está olhando, como está o enquadramento dos personagens, isso é o suficiente. Na verdade, a gente começa a fazer pré-visualização mais bonita e acaba voltando atrás, porque se a gente começa a entrar em conversas do tipo como vai ser a iluminação, ou quais vão ser as texturas aqui, esse não é o objetivo da pré-visualização. O objetivo é acertar algo muito rápido, ver se funciona, e se funcionar, vai para o próximo. A gente tem que terminar 2 ou 3 tomadas por dia, ao invés de tentar fazer tomadas quase totalmente finalizadas. E Pedro, qual é a experiência que eu preciso ter para fazer uma pré-visualização? Eu preciso contratar alguém? Por exemplo, eu não sei nem usar um software 3D, então eu preciso chamar alguém para fazer isso para mim? Não machuca fazer isso. O problema é que a pré-visualização nos últimos 10 anos se tornou uma mercadoria. As pessoas perceberam o quanto ela é efetiva para economizar dinheiro e tempo. Então, hoje você tem que pagar por isso. O que eu acabo fazendo é que se alguém conhece algum pacote 3D, que seja 3D Max, Maya, Blender, o que for, dá para achar personagens 3D, que nem esses que você está vendo na tela agora, os 3 carinhas na frente da parede, né? Esse rig disponível online chama AndyRig, é muito fácil de usar. Eu uso ele para a maioria das minhas coisas, então dá para pegar os objetos, os prédios, são muito fáceis, né, de fazer, porque no Maya mesmo, por exemplo, já tem um monte de prédios que vem junto. E o TurboSquid é um lugar legal para conseguir as coisas também. Por exemplo, se eu for fazer algo numa cozinha, eu vou no TurboSquid, vejo se tem algum modelo menos sofisticado de uma cozinha, baixo ele e uso o AndyRig para começar a trabalhar com ele. Então, você tem que ter algum conhecimento de um pacote 3D, mas se você não tiver nenhum conhecimento de pacote 3D, quando a gente estava fazendo o Orlando Flores, eles tinham um app para o iPad, eu não vou lembrar o nome agora, que estava mais para o lado do storyboard, né? Alguns tinham um pouquinho de 3D e eles funcionavam muito bem, especialmente se você tiver material que é menos ação e mais narrativa, você pode ajustar o storyboard muito fácil só usando o clipart para posicionar, colocar umas fotos no fundo, né? Então esse tipo de coisa ajuda muito. E dá pra ver o ângulo da câmera com esse app também? Sim, tinha 2. Um deles era mais pro lado do Illustrator, que foi o que eu usei mais, e tinha um outro que tinha ângulos de câmera e tal. Dá uma olhada na App Store do iPad, que tem vários softwares bacanas para isso. Não, isso é muito legal, bem legal. Vamos em frente. Isso é pré-visualização. De verdade, o objetivo da pré-visualização é testar as coisas. Se o negócio está funcionando, você pode passar a pré-visualização para o diretor de fotografia e todo mundo vai saber o que tem que ser feito. No mundo ideal, né, você vai querer trabalhar com a Alexa. O workflow da Alexa é fantástico. O pessoal da indústria de pós-produção adora trabalhar com arquivo ProRes, porque eles são fáceis de usar, eles têm profundidade de cor e dá para usar eles assim que eles são gravados, né? A gente já edita até comerciais, já editou, né, até comerciais no set. A gente tinha um editor sentado lá, pegando os arquivos ProRes, jogando na ilha de edição, e quando a gente fechou o set, a gente tinha um comercial editado. Pelo que eu sei, o Steven Soderbergh, ele também faz isso. Ele normalmente já tem a edição pronta na manhã seguinte da gravação. Então, Alexa é o ideal. Red é um pouco mais complicado, né? A qualidade é bacana e eu já gravei muito com ela. Às vezes você tem que tratar um pouco as imagens para tirar um pouco o look digital, mas mesmo assim a Red é fantástica. E minha preferida hoje é a Canon.
Uau, fiquei bem contente de ouvir isso. Eu sei que muita gente ficou porque é bem mais acessível. Sim, e para ser sincero, em termos de qualidade, tem vezes que eu olho o material que eu gravei na Red e olho o material que eu gravei com uma Canon e eu prefiro a Canon. E qual modelo da Canon você está falando? Tá falando da C300 por acaso? C300 é muito legal com pouca luz e eu gravo muita coisa com pouca luz, né? Mas recentemente eu voltei para 5Ds, porque se você pegar uma Mark III e colocar o RAW da Magic Lantern nela, bom, o lado negativo é que o workflow é muito complicado, né? Você tem que converter para DNG, depois para arquivo de vídeo. É complicado e é para usuários mais avançados. Mas eu gravei meus últimos 2 projetos em RAW e eu fiquei muito impressionado. Na verdade, eu gravei um negócio no fim de semana que tinha takes de 12 minutos. Então, o curto inteiro é gravado em um take e a gente gravou o negócio todo em um cartão CF de 64 GB em RAW e a gente chegou no limite, né? Você só pode gravar 12 minutos e 12 segundos. Então, algumas vezes a gente tinha que até dar uma acelerada no final. Mas é muito impressionante, é uma quantidade enorme de dados, mas é lindo, é legal demais de fazer o tratamento de cores. E a Mark III é o equivalente a uma câmera de 65mm, né? Não sei se vocês viram Master, mas eles filmaram com 65mm. Então, quando você está gravando com uma Mark III, é comparável em relação a isso. Olha, com certeza você deixou muita gente feliz, porque essa é uma câmera que muita gente pode ter e muita gente já tem, né? Inclusive eu uso ela para gravar. Hoje eu testei um pouco do RAW dela, mas nada tão extremo, então é muito legal de ouvir isso. Sim, a gente começou a brincar num clipe musical que a gente gravou no inverno e numa cena na piscina que a gente gravou, a gente conseguiu puxar o máximo que dava e é incrível. Tem um negócio que eu quero mencionar que é um probleminha pequeno com o workflow. Se você pegar o Magic Lantern e mudar para Adobe RAW, que é o formato que você vai usar, e começar a puxar muito tratamento, começar a amassar, né, muitos brilhos e levantar muito as sombras. Quanto mais você brinca com isso, mais Flickr vai introduzir. Eu não sei se alguém por aí já descobriu um jeito de resolver isso, mas toma cuidado para não puxar demais. Você pode diminuir o contraste, pode brincar com o balanço de branco, pode puxar um pouco os brilhos para baixo, mas se forçar muito o tratamento, ele vai introduzir Flickr. Aham, legal, muito bom, muito bom. Então vamos em frente com o equipamento. Obviamente, se você puder gravar com visual lavado, é melhor. Você mantém toda a informação de cor e os coloristas adoram usar material mais lavado. Então, se você está usando Canon, tenta usar o LUT o LUT, né, da Panavision, e tem um outro chamado Flat, ou na câmera, né, só baixa a saturação e o sharpness. Você só tem que garantir que sua câmera não está tentando fazer nada esquisito, tipo deixar a imagem super bonita, porque você vai deixar ela bonita na pós-produção, não na câmera. Fala para a câmera para ficar de boa. Isso é muito importante se você vai adicionar elementos virtuais na cena. Quanto mais você conseguir estabilizar a câmera, melhor para você. Uma das razões de eu poder fazer os filmes que eu faço é que em grande parte das vezes eu travo a câmera e faço um movimento 2D de chacoalhado na pós-produção. Porque você pode deixar a câmera estática e aí colocar elementos 3D fica muito mais fácil. Você não precisa fazer tracking, não precisa se preocupar com quais lentes está usando, todo esse tipo de coisa. Essa é uma ótima dica. Se der para travar a câmera, ou pelo menos movimentar pouco, por exemplo, mover ela da direita para a esquerda, ou para frente para trás, você vai evitar muito problema. Eu já tentei colocar a câmera numa Steadicam, ou coisa parecida, mas eu já me coloquei numa posição muito ruim mais de uma vez por causa disso. Então, se você vai gravar a câmera na mão e vai ter coisa com blur no movimento e fora de foco, você está pedindo para se dar mal. E você está falando isso caso a pessoa queira adicionar efeitos especiais depois? Sim, se você vai adicionar matte painting ou personagens ou criaturas, você vai multiplicar muitas vezes a quantidade de trabalho se você começar a movimentar muito a câmera. É melhor trabalhar com lentes com distância local fixa no geral. Elas normalmente são mais rápidas, mais definidas, não tem que ficar tentando lembrar qual a distância focal que estava usando na gravação. Se você estiver usando uma lente zoom, vai acabar falando, não sei, a gente estava gravando mais ou menos entre 24 e 105 milímetros. Isso complica bem as coisas. Quando você está usando tracking, quanto mais informação você puder dar para o software, melhor vai ser. Se você falar para ele a lente, o tamanho do sensor, se disser em qual eixo a câmera estava se movimentando, talvez você tenha gravado com a câmera na mão, né, mas tenha ficado parado num lugar só. Aí você só estava girando a câmera no próprio eixo, né, pivotando. Isso ajuda muito o software de tracking, saber que a câmera está só pivotando e não andando pelo espaço. Mas sim, eu já usei lentes zoom, não me leve a mal não, mas elas são legais, algumas têm estabilizador de imagem que é muito bom para estabilizar, mas lentes com distância focal fixa são melhores. Eu morro de vontade de usar lente anamórfica, mas para mim é uma caixa de Pandora.
Eu já trabalhei no filme John Carter Entre Dois Mundos, né, por pouco tempo, e eles estavam gravando com lente anamórfica lá. Lente anamórfica tem uma qualidade muito específica, que é esse buquê diferente no fundo. Mas você tem mais blur no Y do que no X, né? Você pode usar lente anamórfica, mas, novamente, você está pedindo para ter muito mais trabalho. Mas, lógico, se alguém fizer isso, depois eu quero muito saber, como é gravar com lente anamórfica numa Canon, porque eu sei que tem umas lentes de baixa qualidade que dá para conseguir. E 2, integrar CG com esse material, porque tem o fator de compressão lateral da imagem e tal. Eu não estou falando para não fazer, estou falando que é difícil, mas fica fantástico. Olha, preciso te colocar em contato com outro palestrante aqui, que é o Matt Workman. Ele, inclusive, já trabalhou com lente anamórfica e usando a 5D Mark III e a C300, se não me engano. Então, vocês definitivamente precisam conversar. Eu estou muito afim, já está na minha lista há uns 2 anos fazer um projeto anamórfico, e agora a gente está com um projeto para um longa-metragem que provavelmente a gente vai gravar em anamórfico. Então, é algo que eu tenho que aprender e entender melhor antes de colocar em produção. Uma coisa de cada vez. Sim. Vamos para a gravação agora. Isso é crucial, porque tem algumas coisas aqui que, se você não fizer, você até consegue ir em frente, mas vai adicionar semanas de trabalho. Então, como eu mencionei, tenta manter a câmera travada ou pelo menos controlada. Movimentos numa dolly são ótimos. Câmera na mão é mais difícil de trabalhar. Fundo verde bem iluminado. Na verdade, eu normalmente não uso muita tela verde, mas quando eu uso eu tento garantir que o tecido não tem dobras ou amassados, né? Evite que a pessoa que vai ser filmada use roupa verde, mas a razão para eu não usar chroma key é que você vai ter muito mais trabalho na composição. Quer dizer, vai ter mais rotoscopia em outro caso, mas a integração é muito melhor e a iluminação é muito melhor. Mas se você tiver que usar chroma key, vai em frente. Eu diria que a Alexa é particularmente bem-vinda para chroma key. Ela grava com profundidade suficiente de cor, que te permite trazer toda a cor necessária, e ela grava em 444, que quer dizer que todos os canais de cor têm toda a informação possível. Então isolar o verde é muito mais fácil. Tracking markers, né, os marcadores, isso é importante, cara. Mesmo que os softwares hoje sejam muito espertos, entendam como você está mexendo uma câmera no espaço, se você puder fazer uma coisa tão simples como colocar um tracking marker, cara, é tão fácil, é só pegar uma fita verde ou azul, colar em algumas coisas na cena, porque mesmo que o software hoje seja muito bom para descobrir o que está acontecendo, você ficaria surpreso em saber as coisas que o software tropeça. Coisas que parecem óbvias para você, por exemplo, né? Eu tenho esse globo branco na frente da mesa. O software é feito para trabalhar com esses tracking markers em níveis diferentes, né? Alguns deles perto da câmera e outros mais longe vão ajudar demais. E eu sei que muitas vezes eu sou culpado de achar que a luz está acabando, ou a gente vai ter que entregar a locação, ou vamos ter que pintar esses marcadores depois. Coloca uns 3 marcadores lá assim mesmo, não vai machucar. Fazendo chroma key ou não, não interessa, coloca uns lá. Porque se você chegar numa situação onde o software não está sacando o movimento de câmera e você vai ter que fazer o negócio manualmente, isolar esses marcadores na mão é muito fácil e quer dizer que você só vai ter que trabalhar mais meio-dia ou mais um dia para resolver, ao invés de 2 ou 3 dias. Então coloca eles lá, não vai machucar ninguém. Esse é um bônus, né? Eu sou preguiçoso e não faço muito isso, né, de gravar um grid de lentes e HDRI, porque como eu venho de um background de iluminação, eu consigo sacar a iluminação facilmente. Mas se você tem tempo, gravar HDRI é muito bom. Usar uma bola cinza, né, melhor ainda. Mas gravar um grid de lentes é um pouco mais importante. Eu gravei um negócio recentemente onde eu tive que traquear o material da GoPro, e a GoPro tem uma lente muito aberta, loucura, equivalente a 9mm, né, super angular. E para algo assim é essencial. Se você está usando uma lente que está gravando tão angular, que está distorcendo a imagem tanto, vai ser muito difícil, vai ser muito mais difícil de traquear, porque basicamente o software vai ficar confuso, né? Ele não vai entender a distorção tão bem. Em alguns softwares de tracking você pode clicar no botão e eles desfazem a distorção para você, mas gravar um grid vai te dar basicamente um número que você vai poder mostrar para o seu software de composição ou de tracking para reverter a distorção da imagem e deixar ela correta. E ele vai fazer um trabalho muito melhor de tracking, né? E quando você terminar com o tracking, você tem a informação da câmera, é só botar a distorção de novo. Então, grava o grid de lentes, e o que é o grid de lentes, né? Para quem não sabe, você poderia fazer um só imprimindo um arquivo de Photoshop. Ele é exatamente o que ele soa ser, né? É um quadriculado, e quando você coloca na frente da lente, ele vai mostrar quanto que a lente está distorcendo a imagem, e isso vai ajudar o software de tracking. Informação de lente. Se você está gravando com lentes de distância focal fixa, você pode simplesmente olhar a imagem e falar:
Bom, essa imagem está bem aberta, a gente gravou com uma 24 e uma 35. Você vai ter uma chance de 50% de acertar só de chutar. Se você estiver gravando com uma lente zoom, fica mais complicado, né? Mas não machuca. Boa parte das câmeras tem informação de metadados agora, que você pode olhar os metadados e ver que gravou com uma 50mm. Mas uma das primeiras coisas que o software de tracking vai te perguntar é qual lente você usou para gravar. Também vai perguntar o tamanho do sensor, e isso você provavelmente vai ter que olhar online, né? Que não tem um sensor de 35.8mm ou algo do tipo. Mas essas duas coisas o software de tracking vai te perguntar primeiro. Qual era a lente e qual era o sensor. Se você souber essas duas coisas, já deu o primeiro passo direito. Se você tiver o grid de lente e uns marcadores, não tem chance de você se dar mal. Então, vamos para o offline. E é engraçado porque eu tive que lidar com isso semana passada. Eu não começaria nenhum efeito visual, a não ser que seja um desenvolvimento de visual, mas eu não trabalharia em nenhuma tomada se não tiver travado ela. A razão para isso, né, além do óbvio, é de poder ter tomadas que podem ser cortadas, em que você colocou um montão de trabalho. E isso acontece. Eu trabalhei em Thor 2 e tinha sequências inteiras sendo cortadas. Eu ficava louco de ver eles jogando tanto dinheiro fora, mas isso acontece o tempo todo. E sequências completas de efeitos visuais em que os artistas trabalharam por meses e eles chegaram lá e cortaram. Então você vai economizar muito tempo e dinheiro se fizer primeiro a edição offline. Outra coisa que a edição offline te ajuda não é só quais as tomadas que estão lá e quais saíram, mas também a duração das tomadas. Teve uma tomada no Harry Potter 5 que ia ter um tracking horroroso, algo do tipo de 1.800 quadros de Voldemort, dando um discurso, e a gente deixou para depois porque a gente sabia que ia ser uma tomada muito difícil. No final eles cortaram para uns 80 quadros, então foi uma tomada para a qual a gente alocou coisa de 5 ou 6 semanas de um artista para uma tomada que foi feita em uma semana. Não é só quais as tomadas que vão entrar também, mas também qual a duração das tomadas. E também, uma vez que você tem essa edição, você consegue começar a dividir a estrutura de arquivos. Eu tenho um parceiro com quem eu trabalho às vezes, e eu dou um tapa na mão dele de vez em quando, porque ele não nomeia os arquivos da maneira correta, né, da mesma maneira. Se você tem um projeto pequeno e está colocando as coisas em pastas compartilhadas e tal, e não está sendo caprichoso, você provavelmente não vai ter problema. O problema é quando você faz o próximo projeto e o próximo projeto é 2 vezes maior. É normal eles ficarem cada vez maiores, né? Se você ainda tem esse mau hábito, você vai começar a perder coisa. Então é uma boa coisa para você começar a fazer agora. Porque quando seus projetos forem ficando maiores, você já tem essa etiqueta que você se forçou a seguir. Então, se você tiver que puxar uma tomada do arquivo 6 meses depois de ter terminado o projeto, você sabe exatamente onde olhar. Enquanto se você colocar na sua pasta de download ou algo do tipo, você vai descobrir que não pode usar aquela tomada para extrair imagem para publicidade, porque você não tem ideia de onde ela foi parar. Então é importante ter bons hábitos na hora de trabalhar com arquivos. Se houvessem 3 regras de ouro para fazer efeitos visuais, pinceladas de rascunho estaria no top 3. Eu sempre dou uma pincelada em cada uma das tomadas que eu vou usar num projeto antes. E quando eu digo pincelada, eu quero dizer criar uma pasta para ele, criar uma cena no Maya ou uma cena no After Effects ou no Nuke. Só o fato de fazer isso, abrir, nomear direito, colocar no lugar certo, isso já coloca seu cérebro num processo de pensar que tipo de problema eu vou ter que resolver. Opa, essa tomada é 4 vezes mais longa que as outras tomadas, tenho que manter isso em mente. Já coloca as engrenagens para girar, faz você pensar nas tomadas. Se você der só uma pincelada em cada uma das imagens, depois de fazer isso, você vai ter uma visão geral melhor do que tem que ser feito. Se você for trabalhando as tomadas, talvez em ordem cronológica, talvez as mais fáceis primeiro, é bem provável, né, alguma coisa vai te pegar de surpresa. Você vai pensar, essa tomada vai ser bem fácil. Não, está aparecendo uma outra parte do set que não aparecia nas outras tomadas, a gente vai ter que recriar um pedaço inteiro. É importante, se você não tem noção quantas vezes a gente estava terminando, abriu uma tomada que a gente achou que ia ser rapidinho e acabava sendo a tomada mais difícil da sequência. Então, se você der uma pincelada em cada tomada, você vai tirar isso do seu caminho antes. Cara, essa é uma dica excelente mesmo. Sim, é só dar uma pincelada e você não tem que fazer nada de especial como tracking e tal. Cria uma câmera, coloca o fundo, assiste 1 ou 2 vezes e você já vai ter uma ideia. Isso pode te economizar tempo também, porque você pode abrir 3 tomadas e perceber que, na verdade, é uma tomada só com 3 pontos de vista. E eu não tenho que criar nada, só trazer o que eu criei para a tomada principal para as outras 2. E começa a simplificar o seu trabalho dessa maneira. Profundidade de cor. Na maior parte das vezes, você tem que trabalhar com 16 bits por canal.
Alguns projetos dá para usar 8 bits, mas às vezes, né? Se você chegar num ponto da produção onde estão reclamando que está muito lavado com azul e era para estar lavado com vermelho, se você não tiver profundidade de cor, não tem espaço suficiente para mexer nisso. Então mantenha pelo menos 16 bits. Se tiver como usar floating point, 32 bits, melhor, mas 16 bits é crucial. Mas se você grava numa 5D Mark III, como é que funciona? Porque o material acaba sendo 8 bits por canal. Eu tive que lidar muito com isso. Pelo menos 5 ou 6 anos da minha carreira, gravar em 8 bits. E tá ok, né? Enquanto você tiver um colorista bom e souber o que está fazendo, souber quais são suas limitações, não estiver trabalhando para fazer 3D, não tem problema. Começa a ficar muito mais fácil quando você grava RAW, né? Porque não só dá para você tratar muito as imagens e deixá-las lindas, mas às vezes, deixa eu te dar um bom exemplo. Em Color Bleed, teve uma parede onde eu não coloquei nenhum marcador e no final eu tive que usar umas manchas d'água na parede para fazer o tracking. E eu estava gravando em 8 bits, então eu estava procurando na parede qualquer informação de cor, alguma mancha, um parafuso, um buraco, qualquer coisa do tipo que eu pudesse forçar no material para usar como ponto de track. Como eu gravei em 8 bits, não tinha nada lá. Eu tentei puxar na correção de cor e nada. A gente teve que fazer tudo na mão e esperar que desse certo. E se você assistir umas 2 vezes, você vai ver que não ficou perfeito. Se eu tivesse gravado em 14 ou 16 bits em RAW, eu poderia com certeza ter puxado a informação de cor dessa janela e usado para o tracking. E só para ligar o fato de você usar o RAW da Mark III, isso me deixou bem empolgado. Quando você grava em RAW, essa câmera ainda é 8 bits? Não, Magic Lantern grava em 14 bits. Ah, é verdade, tinha esquecido disso. Isso que é legal do RAW, tem tanta informação além do que você está vendo. Se você pegar um arquivo RAW da Adobe, por exemplo, você pode trocar a temperatura de cor, pode trocar a exposição, pode trazer sombras para cima. O fato de você poder levantar tanto as sombras é impressionante. As sombras ficam com um pouco de ruído, né? Mas depende de como você grava. E esse é outro negócio sobre a Alexa, né? Mesmo que você esteja gravando em ProRes ou descomprimido, ela está gravando com uma profundidade de cor muito grande. E outras câmeras high-end também, né? Elas também vão te dar essa profundidade de cor. Mas a Canon é a única... Bom, tem a Blackmagic também, elas me parecem ótimas câmeras, eu adoraria experimentar elas, mas é a única coisa que me deixa um pouco preocupado, isso é só gosto, é que eu gosto do que acontece com o foco na 5D. Eu sei que as pessoas gostam também e que usam mais do que deveriam, mas ainda assim eu gosto. E você tem menos desfoque por causa do tamanho do sensor da Blackmagic, né? Mas, por outro lado, o workflow da Blackmagic é muito melhor que da Canon. Ela grava ProRes, tem uma latitude enorme, então é mais gosto do que outra coisa. Para o meu gosto é Canon. Se eu for trabalhar com um diretor de fotografia num projeto e ele disser que está mais acostumado com a Blackmagic, eu vou ficar super contente em usar uma Blackmagic. Certo, entendi. Unwrap é o que a gente chama de tirar a distorção da lente, né? A gente já falou, neutralizar as tomadas também é útil. Normalmente, quando eu começo a fazer CG, por exemplo, eu estou trabalhando em um agora que eu estou colocando chifres em um cara. Quando eu gravei, a gente estava na Magic Hour e estava muito lavado e azul. Então, como eu vou iluminar os chifres que eu vou colocar na cabeça dele? Eu não quero iluminar com esse azul, até porque eu vou ter que tirar esse azul da cena mais para frente. Então, eu faço um pré-tratamento onde eu vou tentar neutralizar a tomada o máximo possível. Dessa maneira eu vou ter que adicionar umas luzes malucas no CG para fazer bater com a tomada. É mais bom negócio neutralizar a tomada e dessa maneira, quando você está iluminando o CG com luzes mais próximas do mundo real, sem ter que mexer muito com as cores esquisitas e tal. Ok, então preparar a tomada no que diz respeito à cor. Sim, isso está além do tratamento de cor. Quando você faz o tratamento do final, você coloca mágica, mas em CG de um longa-metragem, esse é o workflow normalmente. Em filmes do Harry Potter, por exemplo, a gente faz um tratamento interno dentro da produtora de efeitos especiais para dar uma neutralizada, deixar mais fácil. E a gente aumenta a profundidade de cor também para ter certeza que a gente vai ter informação. Tem algumas coisas que dá para fazer para ajudar. Então, CG fácil, que eu acho que todo mundo gosta, né? Eu já vi os dois lados do negócio. Eu já trabalhei em projetos de altíssimo nível, como Avatar, onde todas as ferramentas são proprietárias, as ferramentas são feitas por super gênios de Stanford, e isso é legal. Se você quiser estar na vanguarda dos efeitos especiais, é isso que precisa fazer, né? Se você quiser mostrar para a audiência algo que eles nunca viram antes, você tem que inventar. Mas se você está fazendo algo que já foi testado antes, como, por exemplo, fogo, água, veículos, aí é diferente. Já tem uns 10 ou 15 anos de desenvolvimento nessas coisas e muitas coisas, né, são fáceis de se encontrar. Então, eu quero mostrar algumas coisas baratas que eu uso que dá para colocar nos projetos sem muito trabalho. Então, o 1, 2, 3D Catch e Recap são ferramentas da Autodesk
que eu comecei a usar mais. E eu acho que o 123D Catch é grátis e o Recap é a versão paga, né? É fotogrametria. Então, quanto mais imagens você conseguir tirar de uma pessoa, e normalmente é uma pessoa, né? Dá para fazer de um ambiente também, mas é mais difícil. Mas o foco principal do software é recriar um objeto, a cabeça de uma pessoa, um vaso numa mesa. Então, você tem que tirar uma ou duas dúzias de fotos, até umas 70 fotos, quanto mais melhor. E a maneira que eles pedem é rodando em volta do objeto ao invés de rodar o objeto. E ele vai recriar, baseado na informação de cor que ele vê, comparando as fotos, né? E quando eu digo recriar, quer dizer geometria e textura. Totalmente inacreditável. Sim, essa cabeça que você está vendo foi criada de um monte de fotografias. Se você gravar só em luz mais difusa, isso é muito útil também. Por exemplo, num clipe que eu gravei, eu chamei o ator principal para o lado, coloquei ele num lugar onde não batia a luz direta do sol, e eu tirei umas 40 ou 50 fotos da cabeça dele e coloquei no computador. Em 15 minutos, ele te manda um objeto 3D com muita qualidade e com a textura junto. E você pode fazer muita coisa com isso, né? Você pode colocar no vídeo, pode colocar um chifre, pode colocar mais um olho, o que quiser. Mas basicamente o que ele faz, ele não elimina a necessidade de modelagem e texturização de maneira nenhuma. Mas sob certas circunstâncias, você vai ter uma mãozona, ou no meu caso, praticamente terminar o serviço. Então, nesse caso, eu precisava colocar chifres nesse cara. Então, eu fiz a cabeça dele para ter certeza que eu tinha alguma coisa para o tracking. Depois eu recriei os chifres, tirando, né, um monte de fotos de um chifre que eu comprei numa loja e coloquei no computador. Então, agora eu vou usar a cabeça para fazer o tracking, depois eu vou colocar os chifres nele e eu tenho um cara chifrudo no vídeo baseado nisso. Então, o 123D Catch é muito legal de usar e tem outros softwares similares também. O Mocha, né? O Mocha é animal. Os caras com quem eu trabalho gostam muito dele. Eu não uso muito porque esses caras com quem eu trabalho são muito bons nisso, então eu deixo para eles fazerem. Mas eu quero te dar um exemplo do filme Monsters, do Gareth Edwards. Ele fez todo o tracking no Mocha. O Mocha é muito bom em planar tracking, né? Então, ao invés de usar um ponto, ele usa um monte de coisas da imagem para fazer o tracking. Então, é muito estável e é muito fácil de usar. Tem no After Effects, eu acho que tem no Nuke também, mas o Mocha é um software muito bom de tracking. Fogo e fumaça. Filme é muito bom, né? Eu acho que é só para o 3D Max. Eu mencionei que tem tantas coisas que já foram desenvolvidas, que é fácil de encontrar hoje em dia. Fogo e fumaça é um bom exemplo. Eles acertaram direitinho. Principalmente o filme, ele incorpora coisas como temperatura, viscosidade, escala e todo esse tipo de coisa. É só dar os números, né? E ele gera uma simulação muito legal, muito rápido. Destruição. A gente viu muitos avanços nos últimos 5 anos. Né? Eu trabalhava para a Double Negative, que tem uma boa reputação com destruição, e eles têm ferramentas muito boas que eram praticamente só apertar um botão. Mas o que me surpreendeu é que 2 ou 3 anos depois eu comecei a ver essas mesmas tecnologias em programas comerciais. Por exemplo, para Color Bleed, um amigo meu me emprestou uma cópia de Ruin, que é bem útil. O Maya tem o Bullet Solver agora, que também usa a mesma tecnologia que a Double Negative usava. Então, destruição é um negócio que ficou muito bonito. Você vê em jogos agora também em tempo real, né? Fica muito bom. Então, se dá para fazer em tempo real, os plugins dedicados de software são muito melhores. Destruição é algo que multiplica o próprio valor, porque você pode fazer a simulação uma vez e depois você faz tomadas diferentes, né? Vai parecer que dá um trabalhão, mas na verdade é o software que está fazendo a simulação para você. Tecido. Eu normalmente coloco em trabalhos, eles me cobram um monte por isso, né? Mas a verdade é que tecido é algo muito simples hoje em dia. Se você usa o Maya, por exemplo, tem um monte de presets de seda ou outros tecidos que já foram usados por anos, né? Você pode fazer funcionar com os seus sets 3D. Realmente não é difícil. Tem outros plugins que fazem tecidos muito bonitos também. Então não se intimida por panos. É uma das coisas que eles trabalharam muito nos últimos anos e ficou muito fácil. Eu sei que o nosso foco aqui não é CG, mas é uma pergunta que eu quero fazer. Esses programas, eles conversam uns com os outros? Dá para ir de um para um outro de um jeito fácil? Mocha é Nuke, After Effects, 123D Catch é da Autodesk, que nem o Maya. Então dá para passar de um para o outro. O negócio do Turbo Squid também está disponível em quase todos os formatos. Normalmente eu fico concentrado mais no Maya, mas pelos anos eles têm trabalhado para fazer as coisas caminharem melhores pelas plataformas, né? Então tem sim alguns formatos que qualquer software pode usar. Por exemplo, o objeto que o 123D Catch gera é um arquivo OBJ, né? Que qualquer software pode abrir. Dá para você passar por um cenário bem simples? Por exemplo, eu tenho um ator que está com um casaco pegando fogo.
como é que você usaria esses exemplos que você está dando? É algo completamente separado ou você incorpora a cena com os atores? Eu ficaria nervoso se eu estivesse fazendo algo onde eu teria vários efeitos acontecendo um em cima do outro. Por exemplo, nessa cena que eu falei do cara com chifre, né? Essa é a única coisa que vai acontecer na cena. A única coisa que eu tive que fazer foi ter certeza que teria alguma coisa para traquear na cabeça dele. Então ele tinha essa sujeira e pintura e tal, então tinha bastante coisa para traquear e eu não tive que fazer tanta preparação no set. Teria sido legal se eu tivesse 1 ou 2 pontinhos verdes no rosto dele, mas dá para trabalhar com isso. Eu fiz um scan da cabeça dele com um 1-2-3D Catch e depois outros scans dos chifres. Eu joguei no PF Track para traquear a cabeça, então eu usei esse objeto que eu fiz no 1-2-3D Catch e usei o tracking do PF Track para juntar os dois elementos. Eu digo para ele, essa é a cabeça 3D que eu tenho, essa é a cabeça real. Eu alinho as duas, eu clico em Track e ele tenta descobrir como a cabeça está se mexendo e no final ele me dá uma cena no Maya. Eu abro a minha cena no Maya, importo os chifres, ligo os chifres na cabeça, apago a cabeça, renderizo os chifres, coloco os elementos em cima do vídeo no Nuke e tá pronto. Isso é bem legal. O que eu não entendo, e vai ser a última pergunta que eu vou fazer sobre computação gráfica, é por que você precisa da cabeça? Você já tem o vídeo, não é o suficiente? Essa é uma boa pergunta, porque esse é um negócio que eu comecei a fazer só esse ano. Essa cabeça que você está vendo na tela, ela nunca vai ser renderizada, nunca vai ser parte do filme, porque eu já tenho a cabeça dele, como você mesmo disse, né? Mas se eu tiver essa cabeça 3D e ela for igualzinha à cabeça do vídeo, tem a mesma forma da cabeça do vídeo, quando eu der esse objeto para traquear e disser, se você está tentando descobrir como essa cabeça se move no espaço 3D, vou te dar uma mãozinha. Tem uma cabeça igualzinha, então quando você for andando frame a frame, tentando descobrir a posição da cabeça, usa essa cabeça como um guia, usa como uma régua, né, como um compasso. Ele vai saber a diferença de distância entre olhos, o nariz, os lábios. Exatamente, ele continua fazendo uma referência cruzada. Se o queixo descer um pouco e o software sabe que no modelo o queixo está aqui e o nariz está aqui, ele sabe para que lado que foi. Eu sei que a gente saiu um pouquinho da direção de fotografia nessa parte, mas foi bem interessante. Trackers 2D, né, eles são muito diferentes de trackers 3D. Então qual que é a diferença? Um tracker 3D é quando um objeto ou uma câmera está se movendo no espaço. Então você está se mexendo em todas as direções, para cima, para baixo, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Basicamente você está se mexendo para todo lado e esse tipo de tracker é mais fácil de se fazer. Tracker 2D é quando você só está se mexendo em dois eixos, então você está se mexendo para cima ou para baixo, ou da esquerda para a direita. Então esses são mais fáceis de executar. Trackers 3D, se você tiver mais licenças, né, cada software tem algoritmos diferentes para fazer o tracking. Então tem o PF Track, Match Move, tem softwares proprietários. Como cada software faz isso de uma maneira diferente, se você tiver licença dos softwares ou acesso ao software licenciado, é uma boa ideia, né, você experimentar com software diferente, como os softwares diferentes funcionam sem nenhum ajuste. Porque é bem provável que um dos softwares foi desenvolvido pensando no tipo de imagem que você está usando, seja lá qual for a imagem, né, que você está tentando traquear. E sem ter que configurar nada, ele acerta de cara, enquanto outros você vai ter que configurar. Pode não funcionar tão bem. Essa foi uma dica dos caras do Avatar, que os caras do Avatar me deram quando eles estavam traqueando os rostos, né? Eles disseram que tentaram fazer em alguns softwares diferentes para ver se alguns dos softwares funcionava de cara. Muito boa dica. Como eu mencionei com as outras coisas, coloca todos os dados que puder. Se tiver medidas do set, se souber que a mesa está a 1 metro do chão, isso ajuda. Se souber que a câmera está a 3 metros do ator, ajuda. Qual lente que está usando? Se você tiver alguém no set, né, que não está fazendo nada, peça para ele começar a anotar tudo. Talvez você use, talvez não, mas é legal de ter e só precisa de um papel e uma caneta. Usa marcadores também, por exemplo, naquela cabeça que eu mostrei antes, seria bacana ter os pontos verdes nela. Não só isso ajudaria o computador, mas se eu tivesse um problema e tivesse que fazer na mão, é muito mais fácil para mim ver um ponto verde do que ficar confuso tentando descobrir qual a mancha de sujeira do rosto, do rosto dele que eu estava olhando, né? Às vezes você vai ter que fazer o tracking manualmente e essa é a última alternativa, porque é muito chato, né? Uma coisa para você saber com o tracking manual é que você pode começar a ficar obsessivo com ela, né? Então, você pode começar a olhar o negócio por 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas e achar que não está bom. Quando você vê no contexto do clipe, percebe que a tomada só tem 45 quadros, né? Vai pensar por que eu passei 2 semanas fazendo isso. Então, lembra de como a tomada vai ser usada, porque em vários momentos você vai estar perdendo muito tempo em algo que ninguém vai perceber. Então, para falar de iluminação, né? A
gente vai falar um pouco de cinematografia. Na verdade, eu não uso HDRI tanto, mas eu sou old school e eu gosto de recriar a luz do set o máximo possível. Então, quando eu digo recriar a luz do set, quando eu estou lá, e muitas vezes eu faço CG das cenas que eu dirijo, eu lembro onde coloquei as luzes, ou onde o diretor de fotografia colocou as luzes. Então, quando eu volto para casa, eu tento recriar. Eu sei que tem umas janelas bem grandes que cobrem toda a frente. Eu sei que atrás de nós tem só uma janela pequena. Eu sei que tinha portas na esquerda e direita, mas essas fontes de luz estavam longe também, né? Então, eu não uso HDRI porque eu recrio todas as fontes de luz no CG. E eu acho que fica melhor. Mas o que você ganha no HDRI é que se você estiver num lugar onde você tem muitas fontes de luz, aí é muito, muito difícil de criar manualmente, como eu disse. Se você estiver numa cozinha, por exemplo, à noite, tem luzes vindo da sala, tem luzes vindo do teto, pode ter a luz vindo de cima do fogão, então isso fica complicado. E é aí que o HDRI é bem útil. Outra situação onde o HDRI ajuda extremamente é quando você tem algo que é muito reflexivo, né? Porque você não quer recriar um set inteiro de CG. Imagina se esse carinha na foto fosse cromado, né? Ele estaria refletindo muito, e se eu não tivesse um HDRI, eu teria que recriar em CG uma versão rascunho do quarto todo. Se você tem o HDRI, está feito, é só plugar o HDRI na luz e tem todas as reflexões corretas e orientadas. Eu não uso sempre, a não ser que seja muito reflexível, mas é bom ter. Como eu já disse, eu recrio muitos dos sets, né? Não só para fontes de luz, mas também sombras. Eu coloco um chão para não ter muita luz voltando no personagem, eu coloco um teto, se tiver um pôster preto atrás dele, eu coloco na cena para absorver a luz. Você ficaria chocado se soubesse como a luz de CG é hoje em dia. Eu uso um software chamado Arnold, e eu tenho que lembrar de que cor eu tenho que fazer esse modelo de rascunho, porque se meu chão tiver um pouquinho mais escuro, o software é esperto o suficiente para saber que a luz da janela que bate no chão e volta para o objeto vai deixar ele um pouquinho mais verde. E Peter, essa é a chave para ter um efeito que parece real, né? Ter uma luz no CG que seja bem fiel à luz do set. Se você acertar a luz no CG, você praticamente não precisa perder tempo na composição. Algumas coisas que eu fiz em Lourdes, essa tomada que vocês estão vendo, o que eu fiz de composição aqui, é que eu acho que eu ajustei um pouco os níveis de preto e eu mexi na temperatura de cor e pronto. Eu tento fazer o máximo possível na câmera porque eu venho da DreamWorks e é assim que a gente aprende lá. Recriar a luz o mais próximo possível do que estava acontecendo no set, né? Marcando certinho quais as temperaturas de cor das superfícies que você está tentando criar, porque isso vai aparecer. Ajuda se você for meticuloso, porque se você for meticuloso, no próximo passo, que é a composição, vai ser fácil. Mas se você fizer de qualquer jeito aqui, vai ter que trabalhar tanto, cara, na hora da composição. Na hora da composição depende do seu olho. Quando você está ajustando a iluminação, é ciência. Pode ser intenso, mas é ciência. No lado da composição é mais artístico. Então, se você não tem um olho artístico, você pode estragar tudo na composição. Então, você precisa de um olho muito afiado para deixar bonito. Enquanto no lado da luz, você precisa de uma mentalidade mais analítica para acertar. E se você quer saber, a filosofia de um estúdio inteiro pode ser baseada nesses dois conceitos. Então, alguns estúdios pendem mais para o lado da composição, e eles têm artistas incríveis com os olhos muito bons para integrar as coisas, e eles fazem um trabalho incrível. Em alguns outros lugares, como a Veta Filmes, para você saber a diferença, a Veta é muito mais 3D e a Double Negative é muito mais 2D. Os artistas 2D da Double Negative são fantásticos, eles deixam tudo lindo. Os artistas 3D da Veta, eu não estou falando que o departamento de composição deles não seja bom, são fantásticos também, mas eles tentam fazer o máximo possível no 3D para deixar mais fácil para o pessoal do 2D. Então, você tem que saber se quer fazer mais na ciência, né, que é a parte 3D, ou na composição, que é a parte mais artística. Acho que eu vou ter que assistir isso de novo depois para entender. São duas escolas de pensamento e você tem que saber com qual você se sente mais confortável, né? Alguns supervisores de efeitos visuais ficam mais confortáveis com a parte da ciência, então eles dependem do computador para fazer o trabalho pesado. E os outros confiam mais nos artistas, eles confiam mais no olho do artista para deixar o visual bonito. Ok, entendi. Então, isso também é imperativo. Essa é uma das 3 regras que eu falei antes. Se eu tivesse 3 regras principais, essa seria uma delas. Se você está tentando criar um ursinho de pelúcia em CG, traz um ursinho de pelúcia para o set, porque tudo que você precisa fazer é
Quando tudo tiver terminado, você coloca o ursinho no lugar que você quer que ele apareça, tira uma foto. E eu sei que todo mundo acha que tem um olho ótimo, eu sei que todo mundo acha que sabe como uma textura, uma cor deve parecer, mas você ia ficar chocado de saber quantas vezes eu achei que tinha acertado algo em cheio, sem olhar a foto de referência, e quando eu olhei a foto de referência, estava muito longe. É imperativo voltar para o material de referência. Não interessa como o seu olho é bom, ou se você tem memória fotográfica. Quando você olha alguma coisa que você está tentando recriar em CG contra o material de referência, você vai ficar surpreso. Então, se você está tentando recriar pelos, né, traz os pelos. Se você está tentando recriar um esquilo, traz um esquilo empalhado. A gente já fez isso. Qualquer coisa que você tenha que colocar nesse espaço para saber como a luz fica, como a textura fica, como ficam as reflexões. Cara, isso é importantíssimo. E se tem alguém aí que é supervisor de efeitos visuais e um dos seus artistas não está olhando as fotos de referência o tempo todo, você tem que despedir esse cara. Eles provavelmente estão brincando de roleta russa com coisas que nunca vão ser percebidas. Isso que você está falando é uma lição muito legal. Eu já fiz isso com textura, eu já achei que eu tinha acertado perfeitamente uma textura que eu pintei, e quando eu olhei a foto da textura, eu percebi que eu estava totalmente fora. Então, essa é uma dica do Roger Deakins, né? Se você falar com bons diretores de fotografia e bons artistas visuais também, eles não usam muitas luzes, né? Quando você começa a usar muitas luzes, além de ser mais difícil, né, e demorado para o render, tem que calcular muita coisa. Fica muito mais fácil deixar as imagens com uma cara muito de estúdio, né? Quando você começa a colocar muitas fontes de luz e elas estão competindo por atenção e tem mais de uma tentando ser key light, você tem luzes redundantes, você começa a ter um monte de luzes fazendo a mesma coisa. Fica muito cara de estúdio, então parece um comercial do McDonald's ou coisa parecida. Enquanto algo que, como essa criatura que a gente viu, isso é só uma fonte de luz, é uma fonte de luz e o resto é luz rebatida. Eu não tenho mais nada, porque se eu tivesse colocado isso, ia ficar mais, entre aspas, mais bacana, mas não ficaria correto. Se eu colocar um manequim nesse espaço, o manequim não tem sombras de uma luz de 3 pontos nele. E ele vai ter uma fonte difusa de luz e acabou. Isso é um negócio que eu tenho conversado com vários diretores de fotografia. É que todo mundo fica falando que luz tem que ter 3 pontos, que tem que ter uma backlight, mas tem que ter uma razão para ter essa luz no seu cabelo. Uma coisa engraçada que aconteceu é que Deakins veio para DreamWorks para ver um projeto que um amigo meu estava supervisionando. Acho que era Como Treinar Seu Dragão. E uma das primeiras coisas que ele reclamou da DreamWorks era como eles iluminavam as coisas demais, né? Vocês não estão deixando as coisas desaparecerem para a escuridão, vocês não estão brincando com as sombras. Então, se você assistir Como Treinar Seu Dragão, numa das primeiras sequências, eles estão numa cabine e o pai e o filho estão conversando. Está muito escuro e é uma das primeiras vezes num filme da DreamWorks onde eu vi eles deixarem as coisas desaparecerem na escuridão. Então, só porque todo mundo está usando luz de 3 pontos, não quer dizer que todas as circunstâncias pedem por ela. Na verdade, eu acho que é melhor abraçar o que for natural. Eu acho que com diretores como Deakins, Lubeski, esses caras eles estão usando muito mais luz natural. Então, lembra disso quando você estiver fazendo a luz do seu CG também. Bem legal isso, cara. Então, eu mencionei isso. Eu não vou muito pro lado da composição. Eu sei que muita gente faz isso e tem gente que é muito boa nisso, mas eu tento tirar o máximo possível no software de 3D. Então eu faço tudo para que as luzes dentro do software de 3D sejam do tamanho exato das luzes do set. A quantidade de luz, se tinha um conjunto de 4 luzes, eu vou colocar 4 luzes no CG. Então todo o trabalho pesado fica no lado da ciência. Isso é meio uma caixa de Pandora, né? Reiluminar na composição. Alguns estúdios estão ok com isso. Eu já vi tomadas irem de ok para horríveis, porque a composição estava tentando reiluminar. Os softwares de composição estão ficando tão bons que é possível pegar o que o artista 3D está te passando e como ele te entrega, né, várias camadas, como reflexão, sombra, luz da esquerda, da direita. Na composição você pode, em teoria, refazer o trabalho dele, reiluminar. Mas agora você não está mais dependendo daquele software de altíssimo nível para fazer os cálculos, você está fazendo no visual, que pode introduzir muitos erros, né? Então, se você for um ótimo compositor, tiver um ótimo compositor e você iluminou terrivelmente, ele pode arrumar para você. Mas eu diria que o que acontece em mais da metade das vezes, quando você tenta reiluminar na composição, fica horrível. Sabe quando você era criança e você estava tentando pintar algum desenho e você continuava passando mais e mais giz de cera e no final estava fazendo isso por tanto tempo que ficava tudo marrom? É mais ou menos isso que acontece. Vamos falar da composição agora. A primeira coisa é fácil, a gente tem que checar os níveis de preto. Muitas vezes, quando você vê uma cena e está na cara que é chroma key, é porque os níveis de preto do que foi gravado com
fundo verde, não bate com os níveis do fundo. Então, às vezes, você tem que levantar, às vezes tem que diminuir, mas sempre veja os níveis de preto e, obviamente, os níveis de branco também. Checar a exposição. Se você tem aquela profundidade de cor que a gente falou antes, né, 16 bits, digamos que eu iluminei um personagem em 3D, não iluminei ele direito. Se eu tivesse profundidade de cor suficiente, eu poderia ajustar na composição. É só subir a exposição e eu não tenho que voltar para o software de CG. A imagem tem informação lá que o software sabe que se colocar um stop a mais de exposição é para ficar daquele jeito. Lembra do espaço de cor. Eu tenho certeza que tem gente que poderia falar aqui por 2 horas só sobre espaço de cor. Eu renderizo no Arnold, que é que usa um espaço de cor linear e funciona para mim. Eu diria que é para você ficar alerta, tá? Porque já teve ocasiões em que eu passei para um compositor um material com espaço de cor linear e ele tocou em log e ele ficava reclamando que estava muito claro, muito escuro. Só mantém um padrão para todo mundo. Tem que usar linear ou log ou outra coisa, mas sempre o mesmo espaço para todos. Eu acho que eu deveria mencionar um pouquinho a temperatura de cor junto com o nível de preto, né? As 2 primeiras coisas que eu faço quando eu começo uma composição é checar os níveis de preto, os níveis de brilho e eu checo a temperatura de cor. Se eu tiver que neutralizar o material, não tem muito problema, mas você pode ver nessas 2 imagens que a da esquerda é mais quente e a da esquerda é azulada. Então, se eu tiver que, por exemplo, renderizando um cara lá no fundo, eu sei que eu tenho que ajustar o balanço de branco. Aqui tem um truque meio sujo, que é adicionar grão, poeira na lente e aberração de cor. Então, muita gente pergunta, como que videogame tem a cara que tem e filme tem a cara que tem? Uma das razões porque os longa-metragens parecem tão impecáveis é que eles usam um monte de truques, como colocar grão, colocar sujeira na lente, por exemplo, que te dá esse padrão de buquê bem difuso e aberração de cor, para que as cores nos cantos das lentes comecem a ficar um pouquinho separadas. Eu tenho certeza que as empresas de videogame já sabem disso e estão começando a colocar essas coisas no software, mas é algo que quando a gente faz um filme como Thor, né, Thor 2, que era completamente CG, a gente tem que colocar. Não tinha nada de câmera real nele, né? A gente usou muito esses truques para trazer mais para o mundo real. Particularmente grão e sujeira na lente. Você ficaria surpreso de quanto que isso engana os olhos. É engraçado porque os diretores de fotografia tentam se livrar de tudo isso e a gente está colocando essas coisas de volta. E você colocaria isso em tomadas sem efeitos visuais? Sim, colocar grão em material digital é um truque que muita gente tem usado por muito tempo. A gente teve que fazer muita coisa com a imagem da Red para tirar a cara de digital. Então, sim, se você quer fazer parecer filme, algumas das imperfeições são muito boas. Eu não sei se eu iria tão longe adicionando aberração de cor e coisa do tipo. Uma coisa que eu fiz, por exemplo, em Color Bleed foi que eu tinha uma cena com uma mancha roxeada vinda do canto da tela. E eu não estou falando de flare, só uma luz fora do quadro mesmo. E eu notei que na cena tinha alguma coisa acontecendo, mas a única pessoa que viu fui eu, porque eu olhei tanto que percebi, né, que descobri. O que eu fiz foi, na composição, aumentar essa luz, que deu uma lavada na tela toda. Então eu peguei o que estava lá e aumentei, na verdade, né? Então esse tipo de imperfeição acontece o tempo todo, pode ser flare, que é o mais óbvio, outros mais suaves, como sujeira na lente. Eu acho que dá um charme. Isso é uma coisa que eu tenho uma certa aversão. Eu não aguento nem olhar quando o blur do movimento está errado. Eu vejo que em alguns CGs, recentemente, eles desligam o motion blur e eu acho que fica horroroso. Quando você está fazendo as coisas em CG, você tem que ter certeza de que está usando a mesma velocidade de obturador que eles estavam usando no set. Então, em filmes como Gladiador, eles brincaram com o ângulo do obturador para deixar o movimento bem estroboscópico. Então, se você pausar a cena, tem muito pouco motion blur no movimento. Então, nesses casos, você tem que fazer o mesmo com o seu CG para que fique igual. No caso contrário, se você está gravando com pouca luz e tudo está meio borrado, você tem que bater isso no CG também. Bater o desfocado, né? Por isso que eu falei que anamórfico é tão difícil. O anamórfico tem um desfoque muito diferente, mas dá para ver na hora. Se você colocar um elemento do CG focado num fundo desfocado, vai parecer que está recortado, né? Então dá um zoom na imagem e começa a mexer com o blur da lente até acertar. E na maior parte do tempo, eu vou falar isso dos compositores que eu conheço da Veta e da Double Negative, né? Se eles têm um objeto 3D, eles vão quase sempre dar um blur de 1 pixel. Tipicamente, material CG tem definição demais para o filme. E é isso aí. Eu acho que eu vou ter que assistir essa aula umas 10 vezes, porque foi muita coisa que você deu, 4 anos em 1 hora praticamente. Foi sensacional. Ajuda a ter pelo menos uma visão superficial de quanto que esse negócio é trabalhoso. Porque você tem alguns diretores de fotografia, diretores comerciais e todo tipo de produtor que eles pegam um orçamento enorme
e acham que todos os problemas de CG deles vão ser resolvidos magicamente com o orçamento enorme deles. E acaba que a gente, artista de efeitos especiais, a gente queima muito desse orçamento, não deixando o filme mais bonito, mas arrumando as coisas que você errou. Legal, legal demais. Então ajuda a saber pelo menos no que você está se enfiando antes de gravar um projeto que tenha uns dos efeitos que eu mencionei, para lembrar seu supervisor de efeitos para fazer essas coisas. Ou você mesmo saber por que grande parte do seu orçamento está indo para isso. Porque muita coisa, vou falar a verdade, é só apertar um botão. Mas muita coisa não é só apertar um botão e demora semanas de trabalho para corrigir. E é uma pena porque você acaba gastando um tempão arrumando as coisas e quando você chega no ponto de fazer a sua composição, você gastou todo o seu dinheiro e vai deixar faltar qualidade no que as pessoas vão mais ver. Na parte de tracking, por exemplo, é invisível, né? Se você acertar, ninguém vai ficar sabendo. Mas se você errar a luz numa comp, aí todo mundo vai ver e todo mundo vai te julgar por causa dessa tomada. Então, deixar pouco dinheiro e pouco tempo para a parte artística para se concentrar em coisas que você fez errado é dar um tiro no pé. Peter, foi uma honra ter você aqui, uma palestra muito detalhada, muito obrigado por doar seu tempo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ivan Oliveira e eu sou um dos responsáveis por trazer para você essas 9 palestras do Cinemasters. Se você trabalha com uma câmera na mão, você sabe quanto que é difícil encontrar material de qualidade para se manter atualizado e elevar a qualidade do seu trabalho. Soma isso então o fato de que a esmagadora maioria da informação está em inglês e que mesmo que você compreenda inglês muito bem, você ainda tem que garimpar no YouTube, no meio de um monte de lixo, por 1 ou 2 vídeos que tem conteúdo que são realmente relevantes para você. E aí que vem o maior problema. Quase todos esses vídeos são feitos por pessoas que estão praticamente no mesmo nível que você, mas que aprenderam um truque ou outro que colocaram no YouTube. A gente concorda, isso é um saco, e a gente decidiu fazer algo a respeito. A gente decidiu fazer um esforço para trazer para você um material de primeiríssima qualidade que vai fazer você dar um salto nessa curva de aprendizado. Ao invés de perder tempo vasculhando o YouTube por técnicas novas e maneiras de melhorar a qualificação do seu trabalho, você vai ter um material incrível nas mãos e vai poder gastar o seu tempo praticando essas técnicas e, lógico, se tornando um profissional muito mais qualificado. Todo o material está disponível em português e também no inglês original para que você possa entender e aplicar 100% do conteúdo no seu set e nas suas gravações. E a cereja em cima do bolo, você vai estar aprendendo de mestres da nossa profissão. E você pode perguntar, Ivan, quem que são esses mestres? Os mestres, bom, nós, Ivan e Rafael, a gente foi colega na faculdade de cinema e a gente se formou junto em 2003, depois da gente ter produzido um curta-metragem. Fast forward para o presente, o Rafa é hoje um artista de efeitos especiais renomado, morando em Toronto, no Canadá, com vários blockbusters no currículo. Eu, Ivan, sou proprietário de uma produtora na Holanda com um portfólio cheio de clientes internacionais. Mas você não vai estar aprendendo com a gente, né? O que a gente fez foi trazer 9 palestras de 9 mestres da direção de fotografia. Alguns trabalhando nos Estados Unidos, outros na Inglaterra, todos eles profissionais de altíssimo nível, gravando comerciais para marcas famosas como Pantene, Electrolux, Apple, Adobe, gravando curtas-metragens premiados, clipes de música e até blockbusters como Avatar e Star Wars. Eles são profissionais de quem nós, né, normalmente, só ouvimos falar, mas aqui eles vão te ensinar algumas técnicas que eles demoraram anos para aprender ou desenvolver. Parece legal? Fica mais legal ainda, porque a partir de agora você pode se inscrever para o Cinemasters VIP. Você vai ter acesso a todas essas aulas com autoridades no ramo de cinematografia, de onde estiver, desde que você tenha uma conexão de internet. Essas aulas vão estar disponíveis sempre para você a um clique de distância. Talvez você esteja um dia com insônia e vai querer aproveitar para aprender mais ou relembrar. Talvez você tenha fechado um trabalho em que uma das técnicas ensinadas vai ser útil. Com acesso disponível 24 horas por dia, você pode ver e rever as aulas para dar aquele impulso na qualidade do seu trabalho quando você quiser. Você vai ter acesso a essas técnicas exclusivas antes de todo mundo e vai poder oferecer isso para os seus clientes ou até colocar esse conhecimento para funcionar nas suas produções cinematográficas antes de todo mundo no Brasil. Algumas das técnicas, além de inéditas, são técnicas que os profissionais raramente ensinam sem cobrar milhares de dólares. Esses segredos são o que separam meninos de homens. É o que diferencia um diretor de fotografia amador de um profissional respeitado.
Você vai poder ler e procurar o conteúdo das palestras dentro de um PDF com todo o material ensinado nas palestras, tanto para quando você quiser ler com calma, quanto para quando você estiver procurando algum detalhe que se perdeu no meio de tantas palestras. O conteúdo que você procura pode estar a um Ctrl F de distância. Você vai poder fazer download dos áudios de cada uma das palestras. Talvez você seja uma pessoa muito ocupada para ficar na frente do computador assistindo as palestras, ou talvez você esteja em cima da hora para gravar um trabalho e você quer ouvir as palestras no carro. Ou você gosta de aprender enquanto faz esportes. Essas aulas vão estar disponíveis para que você faça o download e ouça no seu próprio carro, no seu celular ou até na sala da sua casa. Além de todo o material dublado para você, a gente também está oferecendo de bônus as palestras em inglês, para que você possa aprender os termos em inglês, né? Ouvir a voz dos próprios profissionais e até treinar o idioma com enfoque nos termos relacionados à sua própria profissão. E se você já investiu em cursos e treinamentos de alto nível antes, você sabe que um curso com um só palestrante, como os que a gente trouxe para você, pode chegar a custar mais de $1.000. E mesmo assim, um treinamento desse nível, além de incluir o preço do curso, inclui o preço de viagem para outro país, hotel, alimentação. A gente está trazendo o conteúdo de 9 palestrantes para que você possa assistir no conforto da sua casa. Então, para ter acesso 24 horas por dia ao portal, com as aulas em português e inglês, baixar um e-book, baixar os MP3 e se tornar um profissional muito mais qualificado, que pode cobrar muito mais pelo seu trabalho, o investimento é de R$ 397 à vista, que podem ser parcelados no cartão de crédito em até 12 vezes. E aí, soa bacana, mas você ainda não tem certeza se é uma boa ideia? A gente sabe que comprar online é sempre um risco e que você provavelmente já investiu seu dinheiro em treinamentos que não tinham conteúdo à sua altura ou que não entregavam o que prometiam. A gente também já passou por isso. Mas para você ter certeza de que está fazendo a escolha certa e não ter que correr risco nenhum, a gente assume todo o risco da sua compra. Como? Você pode fazer o investimento hoje mesmo no Cinemasters VIP sem medo, porque você tem 30 dias a partir do dia do pagamento para pedir todo o seu dinheiro de volta. Isso mesmo, se você achar que o Cinemasters VIP não é para você, ou se você tem qualquer razão que seja para não querer manter sua inscrição, você pode mandar um e-mail para a gente em até 30 dias e a gente cancela a sua compra sem fazer perguntas. É só um e-mail, sem conversa, sem secretária eletrônica. Isso porque a gente tem certeza de que você vai adorar o Cinemasters VIP. As vagas são limitadas, então a gente limita o número de vagas para poder dar uma experiência e atenção para os clientes VIP. Isso significa que as vagas vão se acabar rapidamente e depois disso a gente não tem previsão nem de abrir novas vagas, nem de quando vai ser o próximo Cinemasters. Essa é uma oportunidade única e deixar ela passar pode fazer com que você deixe de crescer profissionalmente na velocidade que poderia, utilizando, lógico, conhecimentos de mestres da cinematografia. Então, debaixo desse vídeo tem um botão que vai te levar para a página de pagamento. Clica no botão agora e a gente está te esperando lá dentro do Cinemasters VIP. Até lá!